O Iluminado não é apenas um filme de terror, é um estudo de caso sobre a mente humana que entra em colapso. Oi pessoal, eu sou Franciele, psicóloga clínica, e sejam bem-vindos ao quarto episódio da nossa maratona de Halloween. Halloween, this is Halloween, Halloween, Halloween. Stanley Kubrick, em 1980, adaptou o romance de Stephen King e criou uma obra que, até hoje, funciona como uma espiral hipnótica, uma descida lenta e inevitável para dentro da insanidade. O que faz esse filme ser tão assustador não são os fantasmas do Overlook Hotel. É a sensação de que, em algum nível, todos nós poderíamos acabar como Jack Torrance. O horror do Iluminado nasce do cotidiano. Jack é um homem comum, escritor frustrado, ex-alcoólatra, pai e marido tentando recomeçar. Ele aceita o emprego de zelador de inverno em um hotel isolado das montanhas do Colorado, esperando que o silêncio e o tempo livre o ajudem a escrever. Mas o que ele encontra é o oposto. O isolamento se transforma em espelho e o espelho o engole. Aos poucos, o hotel, ou a mente, começa a falar. O Overlook Hotel é uma metáfora sobre a mente humana, vasta, cheia de portas, memórias, corredores e ecos. Jack entra ali carregando esquemas emocionais frágeis, feridas antigas e uma identidade corroída pelo sentimento de fracasso. O isolamento e o silêncio não o curam, eles amplificam o que estava guardado lá dentro. Pela lente da terapia do esquema, Jack é uma pessoa dominada pelos modos desadaptativos, que são ativados em situações específicas. Jack alterna entre o modo criança vulnerável, o modo punitivo e o modo protetor desligado. No início, ele tenta conter a raiva e a frustração com ironia e negação, e esse é o seu modo protetor. Mas conforme o isolamento aumenta e o contato com a realidade diminui, o seu modo punitivo assume o controle, transformando o seu julgamento interno em ódio externo. E o resultado é a dissolução da empatia e da consciência. Na terapia do esquema, temos o domínio esquemático de desconexão e rejeição, que é um grupo de esquemas que nasce quando as necessidades básicas de acolhimento, aceitação e amor incondicional não são atendidas. E Jack exala essa ferida dessas necessidades que não foram atendidas. Ele busca no sucesso profissional e no controle familiar a validação que ele nunca recebeu, mas a sua autocrítica é o que o destrói. Cada bloqueio criativo que ele enfrenta é interpretado como uma forma do seu fracasso. Cada conflito doméstico como uma humilhação. E a raiva que começa voltada para si mesmo encontra algo externo, a esposa, o filho, o mundo. Quando o hotel começa a falar, é tentador ver as alucinações de Jack como sobrenaturais. Mas uma leitura psicológica sugere outra coisa. O Overlook é uma projeção. As vozes e visões são manifestações simbólicas dos esquemas e dos modos de Jack. O garçom grande, por exemplo, que incita a violência, é uma manifestação do modo punitivo, que é a parte da mente que exige disciplina e ordem e pune com qualquer tentativa de vulnerabilidade. Já o bar e as festas fantasmagóricas são um modo de fuga, o retorno ao álcool e a euforia artificial, que pretendem o alívio temporário dessa dor interna. Kubrick filma essas cenas com brilho hipnótico, como se o delírio fosse sedutor. E é exatamente isso que a terapia do esquema aponta. A evitação emocional costuma vir disfarçada de prazer. Do ponto de vista da psicopatologia, o que vemos é uma combinação de diversos fatores: isolamento sensorial, privação de sono, abuso de substâncias e um histórico de violência. Tudo isso cria o terreno perfeito para o surgimento de sintomas psicóticos: delírios, alucinações auditivas e visuais e desorganização do tempo e espaço. Mas mais importante do que o diagnóstico é o significado simbólico por trás desses sintomas. Na ACT, as alucinações poderiam ser vistas como formas extremas de fusão cognitiva, quando o indivíduo perde a capacidade de diferenciar o que é pensamento do que é realidade. Jack não observa mais a sua própria mente, ele se funde e se torna ela. O pensamento "minha família me atrapalha" vira verdade absoluta, e logo vem o outro pensamento: preciso me livrar deles. E essa é a essência da rigidez psicológica, quando o conteúdo mental domina o espaço do comportamento, sem espaço para a escolha do que fazer. A ACT ensina que a flexibilidade psicológica vem da habilidade de observar os próprios pensamentos, entendendo eles como eventos mentais e não como verdades absolutas. Porém, o Jack é incapaz disso. Ele é completamente fundido à narrativa interna de grandeza e punição. O hotel apenas dá forma e voz a essa narrativa dele. Cada fantasma é um fragmento da mente tentando se justificar, e o mais assustador é que o espectador reconhece algo em si mesmo. Todos nós, em algum nível, já ouvimos alguma voz interna que diz: você é um fracasso, você deveria ser melhor.
Essa voz em Jack acaba se tornando de forma literal. Há uma cena que resume toda a dinâmica psicológica do filme. Jack conversa com o garçom Lloyd, o barman que só ele consegue ver. Ele reclama da família, da esposa, da pressão. Lloyd o escuta com falsa empatia e o oferece uma bebida, o álcool que simboliza a fuga das suas emoções. E essa sequência é um retrato clínico da esquiva experiencial, o impulso de anestesiar a dor ao invés de senti-la. A bebida representa o desligamento emocional, mas a anestesia não cura, somente adia o colapso. Na terapia do esquema, o modo protetor desligado serve para evitar o contato com a dor e o sofrimento. Mas quando esse modo domina, o sujeito se torna emocionalmente morto e incapaz. E nesse vazio, a mente cria substitutos: vozes, imagens e narrativas delirantes. O hotel é, em última instância, a projeção desse vazio. As alucinações são tentativas de preencher o vazio interno com sentido, mesmo que seja um sentido destrutivo. E o isolamento é um outro fator central dessa trama. A privação de contato humano prolongado altera o funcionamento emocional e cognitivo. Estudos mostram que o cérebro precisa dessas interações para manter uma estabilidade. E sem isso, a mente começa a se alimentar de si mesma. Jack, sua esposa Wendy e o filho Danny ficam confinados por meses. E a comunicação entre eles mesmos vai se fragmentando. O menino, sensível e intuitivo, cria um amigo imaginário, o Tony, que fala por ele. O Tony é um modo de defesa da criança, uma forma de organizar o seu medo. E em adultos, esse tipo de dissociação pode se manifestar como uma forma de delírio. Kubrick mostra, assim, duas formas de enfrentamento do trauma: a infantil, que cria fantasia, e a adulta, que cria paranoia. Danny, com seu brilho, representa a consciência e a intuição, a parte da mente que ainda percebe a realidade. Ele sente o mal antes que aconteça, vê o sangue antes que ele escorra. É como se ele fosse o modo criança vulnerável saudável que ainda é capaz de reagir. Enquanto Jack mergulha no desamparo, Danny tenta sobreviver pela percepção. A relação entre os dois é o conflito entre vulnerabilidade e repressão. O pai tenta eliminar o que o filho simboliza, a sensibilidade que ele perdeu. Do ponto de vista da terapia FAP, o que acontece entre o Jack e a sua família é a falência total da relação interpessoal como um contexto que cura. A FAP parte da ideia de que as relações são espelho para a mudança e a cura. Na relação terapêutica e na vida, os comportamentos problemáticos se repetem, mas eles podem também ser transformados pela resposta do outro. No Overlock, esse espelho é distorcido. Wendy tenta acolher e racionalizar, mas é tratada com desprezo. Danny tenta alertar, mas é silenciado. A ausência de contato genuíno acelera a desintegração do Jack. Sem relação, não há realidade compartilhada. E quando a realidade deixa de ser compartilhada, nasce o delírio. A cena em que Jack persegue Wendy escada acima com um taco de beisebol é uma aula de psicologia do terror. Kubrick alonga o tempo, estica a tensão e o que vemos é uma luta de uma mente fragmentada tentando destruir o último laço humano que a ancora. O olhar de Jack dilatado, fixo, é o de alguém completamente fundido no modo punitivo. A voz que oscila entre calma e grito revela o conflito entre a parte que ainda quer ser amada e a que quer ser aniquilada. É o ego que se volta contra si mesmo. No clímax do filme, quando Jack escreve freneticamente a mesma frase, só trabalho e nenhuma diversão fazem de Jack um garoto chato, milhares de vezes, o espectador percebe o colapso total da linguagem. A escrita, que era sua ferramenta de expressão e identidade, se torna uma compulsão. Ele não comunica mais nada, apenas repete. E isso é o equivalente simbólico da fusão cognitiva, a mente que repete pensamentos automáticos sem a menor consciência. Na ACT, esse estado vem da inflexibilidade psicológica. Não há observação, não há presente, apenas um loop do mesmo ciclo. O labirinto de gelo, no final, é uma metáfora da mente fragmentada. Jack corre em círculos, perseguindo o filho, até se perder e congelar. A câmera aérea mostra o desenho do labirinto como um mapa do inconsciente, belo, mas sem saída. Kubrick sugere que a insanidade não é um colapso súbito. A emoção morre, o self congela e o corpo continua andando. Na visão da terapia do esquema, Jack nunca teve um modo adulto saudável desenvolvido. O seu passado sugere abuso, humilhação, alcoolismo, um ciclo transgeracional de punição e vergonha. Ele internalizou a figura do pai agressor e se tornou o seu herdeiro. A descida ao terror é, na verdade, o reencontro com essa parte interna não integrada. O hotel apenas dramatiza aquilo que já existia, um passado que nunca foi elaborado.
E é aqui que o filme toca em algo que é universal. Todos carregamos os corredores do nosso próprio overlock. As terapias contextuais diriam que a saída é reconstruir o contato com o momento presente e com os seus valores. Mas Jack é incapaz de fazer isso. O isolamento rompe a função de contexto e ele perde a referência do agora. A sua mente gira em torno do passado e da fantasia. Quando ele olha para o retrato final do baile de 1921, o tempo se dobra. Ele já esteve ali, sempre esteve. A loucura de Jack Torrance é, portanto, o resultado da fusão completa entre pensamento e identidade, culpa e punição, passado e presente. Ele é a mente sem observador, a emoção sem regulação e o trauma sem voz. E o terror de O Iluminado é perceber que essa fronteira é frágil, que a distância entre sanidade e delírio talvez seja só uma questão de contato ou da falta dele. Para o espectador, o filme funciona quase como uma metáfora clínica. O terapeuta que assiste vê na tela os mecanismos que observa no consultório: esquiva, rigidez, autocrítica, modos protetores, repetição de padrões. Mas também vê o que falta: o espaço relacional, o acolhimento, a presença. Se houvesse empatia, o hotel perderia poder. O overlock se alimenta do silêncio, do isolamento, do segredo, os mesmos elementos que mantêm o sofrimento humano. No final, Jack congela no labirinto. Há um tipo de paz mórbida. A mente finalmente quieta, mas é uma paz de pedra, não de cura. A terapia do esquema diria que o modo punitivo venceu. A ACT diria que a fusão foi total. E nós, espectadores, ficamos com a pergunta: o que nos impede de seguir o mesmo caminho? O Iluminado é um lembrete de que a mente precisa de diálogo, de que o isolamento é o terreno fértil da loucura, de que as emoções não reconhecidas se transformam em vozes e fantasmas, e que a única forma de manter o controle é aceitá-lo parcialmente, reconhecendo que não controlamos tudo. Jack não enlouquece porque vê fantasmas, ele enlouquece porque não suporta olhar para si mesmo. As alucinações são só a forma que a mente encontra de suportar o insuportável. O horror maior não é o hotel assombrado, é o homem que se assombra sozinho. E talvez seja isso que torna o Iluminado eterno, porque no fundo ele é menos sobre terror sobrenatural e mais sobre o terror psicológico de perder o contato com o real. O terror de viver trancado dentro da própria mente, ouvindo ecos do que nunca foi dito. Como terapeutas, é impossível não ver ali o retrato do sofrimento humano em sua forma mais pura. O medo, a culpa, a solidão e a necessidade desesperada de significado. O Iluminado não termina, ele recomeça cada vez que alguém o assiste. Porque o labirinto não está no hotel, está na mente. E talvez o trabalho da psicologia seja exatamente esse: acender uma lanterna nesse labirinto. Não para eliminar os fantasmas, mas para lembrar de quem está vivo.